Bem, gente, hoje eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, trabalho de campo que eu fiz em 2019. Para quem não sabe, eu sou mestranda em antropologia social, faço pela UFRJ. E o meu trabalho de campo foi no Aquarrio, que é o aquário público do Rio de Janeiro. E eu fiz um slide para mais ou menos situar um pouco, pelo menos levar um pouco essa conversa, né? A minha ideia é trazer algumas questões, ainda estou na fase de escrita da dissertação, então tem muita questão aberta ainda, algumas coisas não foram fechadas, e a ideia é trazer alguns casos de campo com algumas questões e aí a gente conseguir debater no encontro de hoje. Então, eu vou só tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui como é que... Aqui, eu não sei, acho que tá todo mundo vendo. Aham. Tá, ok. Eu botei esse... É um título, assim, provisório, mas a ideia é pensar, principalmente, a questão que me envolveu e começou a me envolver, assim, depois que eu comecei a fazer campo, é pensar justamente como manter vida, no caso, vida animal, principalmente peixes, tubarões, num sistema fechado que é um aquário público, né? Que são tanques e compartimentos, enfim. E pensar junto com isso como seria possível a partir justamente de uma interação entre meios técnicos, né, e equipamentos, instrumentos, junto a isso uma ciência, principalmente uma ciência natural, a biologia, e com uma ação humana, digamos assim, né, que são principalmente os tratadores que são formados em biologia, né, são biólogos, e os tratadores que lidam diretamente com esse animal, né, com esses animais, né, tanto na alimentação quanto no adoecimento, enfim. Então, a minha ideia principal é fazer pelo menos uma passagem por esse objeto que é o aquarrio, procurando e tentando levantar justamente essas questões, né. Então, esse daqui é a imagem do aquarrio, para quem não conhece, que não é do Rio de Janeiro. Ele foi construído em 2016 e é interessante porque ele faz parte de digamos assim, de um complexo de revitalização da zona portuária da cidade, né? Então, ele meio que talvez tenha sido uma das últimas coisas a serem feitas ali naquela região, que foi toda modernizada, um projeto de bem no estilo Pereira Passos, assim, pelo ex-prefeito, que é o Eduardo Paes. E é interessante também porque o Aquarrio, ele é da mesma empresa que trabalha com o Zoológico do Rio, né? Que é o Grupo Cataratas. E o Grupo Cataratas, ele também se expande para turismos ecológicos em Noronha e também nas Cataratas do Iguaçu. Então, o Aquarrio é uma dessas pontas desse conglomerado, digamos assim, ecológico, de administração, né, da natureza, coisa envolvendo entretenimento e tudo mais. Então, eu peguei uma parte assim breve para falar um pouco do que eu venho lendo, um pouco sobre a história, o surgimento do aquário, né? E aí o aquário, quando eu falo o aquário, eu penso também primeiro no aquário pequeno, né? Naquele aquário tipo doméstico. Então, peraí. Então é um aquário que começa pequeno, mas depois ele vai se expandir para a institucionalização de um aquário público, enfim, como de fato um ambiente que se aproxima do aquarrio, né? Mas antes eu penso no aquário nesse sentido, assim. E aí a ideia de aquário ele surge um pouco na Revolução Industrial, digamos assim, meados do século XIX, por conta de algumas características muito específicas que os distinguia de outros tipos de armazenamento ou cuidado ou criação de animais marinhos, né? Então,
uma das principais questões é que os aquários, eles precisam ou eles se caracterizam pela existência de um vidro, né? Por ser composto por vidro. Então, você consegue olhar o animal de frente e não de cima, né? Como você, por exemplo, tem nos aquários opacos chineses, né? Golden Fish, né? Dos peixes dourados e tudo mais. E também como demonstra alguma bibliografia da criação de animais marinhos no Império Romano, mas compondo parques e também como, digamos assim, um reservatório alimentar próximo das casas, né? Então, os aquários públicos, normalmente, eles têm uma ligação com o zoológico, né? Então, o zoológico, ele é uma instituição que antecede o aquário público. Isso acompanha também um pouco a maneira como se dá a expansão. E aí, outra coisa que eu quero ressaltar é que eu estou falando muito de uma concepção, de uma maneira de lidar com esse ambiente aquático, muito por uma visão ocidental, assim, né? Principalmente europeia, digamos. Então, eu pego muito desse ponto, isso não exclui outras formas, obviamente, de lidar com essas vidas, mas pensando partindo dos países europeus, assim, o zoológico ele acaba sendo uma expressão anterior de talvez um colonialismo no restante do mundo, né? Conforme você vai chegando nos outros continentes e você consegue importar essas espécies que são desconhecidas até então. E o aquário ele segue um pouco essa ideia, mas sempre atrás do zoológico, né? Então o zoológico ele já está muito bem consolidado quando o aquário público ele chega. E o aquário público ele costuma ter, assim, pelo menos o Aquarrio tem muito dessa política, que são 3 pilares, né, principais. Então a educação ambiental, a pesquisa, né? Então os tanques no Aquarrio, tanques de exposição em que os visitantes passam, normalmente você tem um adesivo que sinaliza que ali tem ou não tem uma pesquisa, e o da conservação, né? Então, são esses 3 pilares. A conservação, junto com uma educação ambiental e pesquisa, basicamente cria um discurso, cria uma postura frente à degradação ambiental, digamos assim, né? Então, o aquário ele é esse ambiente, a princípio, que tenta barrar ou educar os visitantes de uma maneira em que você tem esse tipo de freio, essa conservação, que você consiga ter uma conservação do oceano lá fora, né? Então, esse daqui, por exemplo, é o maior aquário não, desculpa, o maior tanque do Aquarrio, que é o tanque oceânico, então é onde ficam as maiores espécies de tubarão e raia, é também a maior atração do aquário. E aqui vocês podem ver que tem mergulhadores, né? E isso acaba sendo uma atração, a parte da alimentação desses animais. Então, eu vou começar pela exposição e depois eu vou passar pela quarentena, né? Vou explicar mais ou menos. Quando eu falo exposição, é por onde os visitantes passam. E aí eu faço digamos assim, eu estou tratando também da equipe que lida com essa exposição, né? Que é normalmente a equipe de educação, que são estudantes ou pessoas já formadas em biologia, né? São biólogos, principalmente da parte de licenciatura. Então, antes da abertura do Aquarrio, você tem uma vistoria por esses meandros, né? Por esses corredores de visitação, onde os próprios biólogos tratadores, e aí nesse caso são 2 equipes, né? Uma da educação, que vai ficar conversando com os visitantes durante o dia, e a dos biólogos tratadores, né, que são aqueles que vão ficar no backstage, assim, que vão ficar nos bastidores cuidando dos animais, alimentando, tratando animais doentes, enfim. E aí essa vistoria antes da abertura, que normalmente é por volta de umas 10 horas da manhã, ela tem como objetivo perceber ou pelo menos tentar identificar coisas que estão fora do lugar, né? Digamos assim, animais doentes, animais mortos, algum tipo de enriquecimento ambiental que não foi retirado antes da hora. Então,
a ideia é que você consiga colocar os tanques como se fossem painéis mesmo, de uma visualização limpa, né, para os visitantes, né? Então, não, a ideia é que não haja animais mortos, a ideia é que a água seja cristalina. Então, você faz uma revisão disso antes do aquário ser aberto. E o papel da equipe de educação acaba sendo de reforçar os 3 pilares anteriores do aquário, né, contemporâneo. Então, você tem muito passeio com escola privada, pública, onde você mostra quais são as espécies, como elas, como elas se reproduzem, principalmente a ideia do aquarrio, isso muito ligado a um objetivo próprio do fundador, né, do aquarrio, é de fazer uma conscientização para a predação industrial que ocorre com os tubarões, né? Todas as espécies de tubarão. Então, a ideia, muitas das vezes, se você é um dos pontos principais da exposição, é que ela é construída para mostrar como o tubarão, na verdade, ele não é agressivo ao ser humano, na verdade, é o ser humano que agride o meio ambiente dele, jogando papel, jogando canudo, enfim, poluindo o oceano, né? Então, a equipe de educação, ela tem um pouco esse objetivo e ela funciona dessa maneira. E e aí, o próximo ponto que eu coloquei, que é explicando morte para as crianças, é justamente porque nem sempre a vistoria antes da abertura do aquarrio, né, no dia para a exposição, ela é suficiente para tirar alguns eventos que ocorrem e que chocam alguns visitantes, né? Então, você tem alguns casos de criança começar a chorar porque viu um peixe morto no fundo do aquário, você começa a ter tem algumas séries de predação dentro do tanque, então tubarão comendo outro peixe, você tem peixes da mesma espécie se predando, então há toda uma questão de sensibilidade, de como aproximar esse mundo natural de uma maneira sensível para os visitantes e que, de certa forma, não ofenda, né, esses visitantes. E aí a questão é que, bem, uma das, uma das perguntas que eu tento levar na pesquisa é por que essa ofensa, né, pela morte? E aí eu tenho uma. Enfim, eu penso muito de que, bem, essa ofensa ou esse espanto pela predação e pela morte que ocorre nesses tanques vem muito de uma relação mal estabelecida, e é uma relação mal estabelecida moderna, que não preda mais, que não caça mais e que não é mais predada, né, com esse meio natural, assim. Então, então esse é um desses aspectos que é muito evitado pelo aquarrio e que normalmente você tenta remediar isso muito rápido, né? Resolver isso muito rápido. O que não quer dizer que todos concordem com isso, né? Tem funcionários e tem biólogos, né? Tratadores que trabalham lá que muitas das vezes não concordam e colocam a pergunta, ué, por que não pode falar para o público ou por que não pode deixar à mostra as mortes que ocorrem dentro do aquário, né? Porque isso é normal, isso é, digamos assim, rotineiro, né? O que ofende tanto ou o que por que não, né? Por que não deixar isso à mostra? Isso também é parte do aquário. Então, e o último ponto foi de um caso que ocorreu na exposição, num tanque de exposição, que era sobre um caranguejo gigante, que é uma espécie asiática, então, e que por um motivo que eles não souberam responder, assim, na verdade ninguém conseguiu entender muito bem por quê, eram 3 caranguejos, então uns 2 caranguejos conseguiram fazer a icdise, né, tirar aquele esqueleto externo, que é próprio do caranguejo, e um terceiro não ficou, ele parou na metade do caminho, ele não conseguiu fazer tão rápido quanto os outros, né, os outros companheiros
do tanque. E isso gerou vários problemas para a vida dele, porque ele começou a ficar com os membros atrofiados, chegou no momento em que ele não conseguia mais, de fato, fazer a ecdise. Na verdade, ele chegou a completar o processo de ecdise, mas demorou semanas, enquanto os outros companheiros tinham demorado alguns dias, 2 dias. Então, no final das contas, ele acabou ficando com alguns membros atrofiados, embora ele estivesse vivo, se alimentando bem e tudo mais. O que acontece quando eu coloco que uma vida precária é uma vida suficiente, porque, primeiro que esse caso levantou uma questão muito interessante no campo, porque parte dos tratadores eram favoráveis a tirar, a fazer equidise de uma maneira manual, né? Então, bem, vamos ajudar esse animal a se livrar desse esqueleto, já que ele não está conseguindo fazer isso sozinho, né? E uma segunda parte, por outro lado, preferiu que não, que bem, isso é um processo natural dele, então ele tem que se livrar desse esqueleto como se ele estivesse na natureza, né? E aí ficou, bem, duas composições, duas ideias, duas conceitualizações, digamos assim, do que é natural ali e do que é aquele animal, enfim. E no final das contas, a ecdise não foi feita. E o animal, depois de um tempo, ele morreu também. Mas a questão é que tudo isso envolveu tanto uma definição do que era natureza, do que não era, o que era artificial, ou qual era o nível de artificialidade que você poderia embutir naquele ambiente, né? Qual tipo de intervenção humana seria possível ou não. E isso num pano de fundo que é o pano de fundo econômico também, porque é um animal que custou alguns milhares de reais, assim. Então a morte desse animal também, digamos assim, preservar o animal também tinha uma pressa, que não era só o bem-estar do animal, né, mas também uma preservação, uma economia de gastos que seria repor esse animal. Então, esses são digamos assim, dessas ocasiões em que a caixa preta se abre e você consegue perceber algumas interações interessantes que esses ambientes produzem. Essa foto aqui é uma foto da quarentena. Então, a quarentena, para explicar rapidamente o que é, né? A quarentena ela fica no último andar do aquário. E ela é um andar onde não tem exposição, naturalmente. É onde ficam os outros animais que não estão na exposição, que o visitante não vem, né? Então, pode ser porque são animais que acabaram de chegar e você não pode botar direto no tanque, porque, enfim, ele pode estar com algum parasita, ele pode não se adaptar à mudança de pH, mudança de temperatura e morrer. Pode ser também animais filhotes, né? Então, você tem uma seção, se eu não me engano, são essas mesmas 3 caixas que estão que aparecem aí, que eles chamam de maternidade, né? Então, raias filhotes, tubarões filhotes, tudo que os animais adultos reproduziram e pariram aí no aquário, ficam nessas caixas, né? Eles não descem direto para a exposição. Então, a quarentena é onde, digamos assim, o aquário funciona, né? Sem que os visitantes consigam ver. E todo esse trabalho é feito por uma equipe, normalmente de 12 tratadores, biólogos, que mantém tanto alimentação quanto cuidado com animais que estão doentes, reprodução, controle da reprodução, adaptação de animais que chegam até a descida. E é interessante porque tem essas 3 caixas, as 3 caixas da frente, mas no fundo tem uma caixa também que é meio verdezinha, é mais escura, e aquela caixa ali é a caixa do polvo, né, que eu vou tratar mais no finalzinho da apresentação. E esse verde que tem na borda dessa caixa, que é uma caixa d'água também, é grama sintética, né? Então eles colocam essa grama sintética justamente para o polvo não sair, porque o polvo ele consegue sair, né? É um animal muito inteligente, enfim, e ele consegue sair com os braços dele e
pular e acaba caindo, acaba morrendo, porque enfim, ele não sai para uma água, né? Ele sai para um ambiente seco. Então, é interessante porque tem algo que deixa eu passar para outro aqui. E eu botei abrindo o sistema porque tem um desses casos, ou pelo menos foi a história que me contaram, né? Meio que como se fosse um mito fundador do aquário também, que o tancão, que foi aquela primeira foto que eu mostrei, que é o maior tanque do aquário, ele também ele também funciona como se fosse um pilar de sustentação do prédio. Então, você tem ali cerca de 3 milhões de litros de água. Então, uma vez cheio, né, o tancão, que é como eles chamam, tanque oceânico ou tancão, uma vez cheio aquele tanque, você não pode esvaziá-lo, né? Ou então, enfim, é muito difícil você esvaziar completamente aquela coluna d'água. Então, uma das histórias que me contaram, que é interessante, porque eu coloquei abrindo o sistema? Porque, a princípio, todo o sistema do Aquarrio, ele é fechado, né? Você tem tanques fechados com sistema de oxigenação, então você mantém a água oxigenando, você tem sistema de filtragem, então você tira a gordura do tanque, você, enfim, monitora para que qualquer um dos tanques do Aquarrio seja o menos mexido possível, né? E o que acontece é que, bem, idealmente, isso acontece em parte, né? Mas, assim, na prática isso é impossível por 2 motivos, né? Você tem a entrada frequente de animais, porque isso é um problema do aquário, pelo menos do Aquarrio, você tem uma questão de você perde muitos animais, né? Muitos animais morrem. Então, você tem uma entrada frequente de animais e você tem uma entrada frequente de água, né? E aí, o problema da água é que ela não vem sozinha, né? Ela vem junto com outros parasitas. Então, o que acontece, o que me falaram, é que na primeira, quando se abriu, estava se montando o aquário e foi encher o tanque oceânico, acabou se enchendo com uma água que não tinha sido tratada. Foi proveniente de uma empresa que recolheu a água ali no começo da Baía de Guanabara, com o mar, não passou pelo tratamento que é necessário para você matar parasita e encheu o tancão. O que aconteceu? Você tem uma proliferação de vida muito específica e muito indesejada naquele sistema, né? Então isso é uma coisa que, digamos assim, se mantém até hoje e é impossível de ser corrigida, né? Porque se você quiser fazer uma troca total da água, é impossível, porque você vai perder muitos animais vão morrer com a mudança de ambiente. Tem essa questão estrutural do prédio mesmo. Tem também o fato de que você não pode trocar aos poucos, né, a água, porque até se faz isso, mas por outros motivos, para manter a água com pouca gordura, enfim, não crescer a taxa de amônia, mas você não pode, enfim, a água que você vai trocando, mesmo que ela seja limpa, sem parasita, ela entra em contato com os outros parasitas e aquilo vai infectando e a água toda ela se mantém infectada a partir desse caldo primordial, a partir dessa primeira água que surge no aquário, né? Então, e aí quando eu falo de vida por todos os lados, são desses parasitas, né? E um deles é o Neobenedenia, que ocorre muito em peixe. E a outra, por outro lado, a reprodução excessiva de tubarões, né? Então, também é outra coisa que se conta, que 2 tubarões, se não me engano, tubarão leopardo, né? E são tubarões pequenos, assim, não deve ter 1 metro, talvez. São tubarões pequenos e que um casal foi posto no mesmo tanque. E aí, durante, tipo assim, 10 minutos, foram postos, assim, de uma maneira... não deveriam ser postos juntos, mas por algum motivo acabaram ficando um tempo juntos. E aí, a partir daí, você tem que a fêmea tá dando ovo até hoje, assim. E o aquário foi de 2016, a fêmea chegou lá em 2016. Então, você tem, assim, muitos tubarões nascendo. E tem uma questão ética aí, porque, bem, você não pode matar os filhotes, assim, simplesmente, né? Não, isso não é uma possibilidade. Por outro lado, você tem um limite de espaço, né? Você tem
um espaço pequeno. Por outro, você não pode botar esse animal no ambiente, você não pode devolver ele à natureza porque ele já nasceu em cativeiro. E há uma questão também de se esse animal vai estar carregando outros micro-organismos que não da fauna nativa, enfim, que é uma problemática grande também, por exemplo, com descarte de água do aquarrio, que precisa passar por um procedimento de filtragem, né, e de esterilização antes de ir para o esgoto, porque você tem corais exóticos dentro do aquarrio, então se isso cai no esgoto, isso pode causar um problema terrível, né? E no final das contas, o que acontece é que você tem uma balança ou você tem uma tentativa de manter um equilíbrio de salvar vidas, né? Então você tem muitos animais que recebem tratamento com antibiótico, porque às vezes aparece tumor, porque tem tubarões, por exemplo, que tem problema por causa do sódio, acaba desenvolvendo bócio. Então, você tem toda uma tentativa de mitigar esses problemas. Por outro lado, você tem uma questão parasitária que você precisa excluir, você precisa limpar, né? Então, o aquarrio ele acaba se tornando, no meu ponto de vista, assim, no que eu tenho tentado trabalhar, uma maneira particularmente moderna de lidar com a natureza, assim, uma separação muito tentativa de uma separação muito rígida, que funciona muito com aquários públicos, né? E que o Aquarrio é um exemplo desses, assim. E que é claro que assim, ele nunca atinge, né, esse objetivo, né? Você nunca atinge um objetivo de manter uma água cristalina, porque você tem várias dosagens de luz, de alimento, de animais, você precisa perceber, na verdade, esses tratadores eles precisam perceber o equilíbrio daquele ambiente, né? E toda essa percepção, ela é uma conjunção entre um conhecimento biológico das ciências naturais, mas também um aprendizado de prática, né? Então, você tem animais que você não estranha se ele não comer, e você tem animais que é um sinal vermelho, assim, não comer já é o começo de um problema que pode resultar numa morte, né? Então, o aquarrio, principalmente a parte da quarentena, que é esse bastidor, que é o bastidor da exposição, funciona muito nisso, né? E há sempre uma tentativa também de reproduzir outras espécies, né? Outras vidas, porque a reprodução é um dos sinais de que o animal se adaptou bem, né? E o animal se adaptar bem, digamos assim, é uma das vitórias da equipe, né? De manejo, da equipe de biólogos, né? Porque o ideal deles é que você tenha um animal que é selvagem, então você, por exemplo, você tem um tubarão-mangona, que é o maior tubarão do aquarrio, mas que ele seja dócil o suficiente na medida certa em que você consiga, por exemplo, alimentá-lo no tanque, em que ele não te morda, né? Em que ele não morda o tratador, mas que o tratador consiga alimentá-lo a partir de uma garra metálica, porém que ele não deixe de predar algumas vezes outros peixes do mesmo tanque, né? Ou seja, a tentativa de fazer um híbrido de dois comportamentos em que você consiga trazer para o visitante uma experiência de natureza, uma experiência de selvagem, mas botando em muitas aspas, é uma experiência de selvagem, digamos assim, limpa, né? Purificada em alguns termos, em algumas situações. E aí eu coloquei por último que essa recusa no meio do caminho, porque como eu falei mais cedo sobre o tanque dos polvos, o polvo ele é uma espécie, primeiro que é muito comum, né? Então o aquário tem muita facilidade de comprar polvo vivo, né? Só que por algum motivo que eles não compreendem, eles não conseguem compreender que apesar de todo o aparato que eles tentam fazer para que o polvo ele se desenvolva e que viva bastante naquele ambiente, muitas das vezes ele morre,
né, muito cedo. Então, normalmente um polvo ele vive 3 anos, mas eu vi, por exemplo, o caso de polvo que morreu com 6 meses. E é uma tentativa também da equipe de tentar fazer a reprodução em cativeiro do polvo, né? E a reprodução em cativeiro do polvo é interessante porque ela conjuga duas vontades muito fortes. Primeiro, é uma questão da produção científica, né? E aí você vai lá e vê que é um dos pilares do Aquário, do aquário público, então é produzir ciência. Isso seria algo inovador para a ciência, você conseguir produzir, conseguir criar polvos em cativeiro, né? Por outro lado, você também tem um interesse muito genuíno de fornecer mais um mecanismo para a indústria e para a criação de animais, né? Então você começa a industrializar a vida dessa espécie, digamos assim, né? E, claro, também com uma concepção de que você tirando a pesca industrial dos mares, você consegue colocar uma reprodução em cativeiro, você para de pescar e de predar industrialmente esses polvos no mar, então você, digamos assim, satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você não deixa de consumi-lo, você continua mantendo você preserva a natureza ao mesmo tempo em que, bem, pessoas continuam lucrando com isso, né? O que acontece, no entanto, é que você tem uma recusa no meio do caminho, né? E os povos, pelo menos até a hora em que eu saí do campo, né? Que foi em agosto do ano passado, até aquele momento você não conseguia vingar a existência desses povos em cativeiro, né? E não só no Aquário, mas em outros aquários também do mundo. E isso é interessante de pensar também, por exemplo, com um tubarão branco, que ele não é uma imagem, é um personagem assim muito forte na mídia, né? Quando você vai pensar em tubarão, você pensa no tubarão branco e ele fica às vezes algumas horas em cativeiro e morre. Então é interessante pensar também essa recusa no meio do caminho que a gente pode compreender que esses animais fazem, né? E é uma recusa, e quando isso acontece, digamos assim, quando alguma coisa não é compreendida por esses tratadores, e isso acontece algumas vezes, é justamente a ciência acaba não dando muita ajuda, né? Digamos assim, a biologia acaba não dando muita ajuda e o que eles acabam recorrendo é mais por casos passados e um acúmulo de experiência. E é uma tentativa desses biólogos e desses tratadores de tentar decifrar, digamos assim, o que esses animais muitas das vezes tentam falar com eles, né? Não no sentido literal, mas do que se avisa, qual é a mensagem que é passada e muitas vezes não é compreendida, né? Então, bem, foi mais ou menos essa a apresentação, acho que eu passei um pouquinho. E esse daqui é um ovo de tubarão, só para curiosidade, caso alguém tenha ficado pensando. Esse daqui é um ovo de tubarão que que se cria, né? Digamos assim, é um dos milhares uma das dezenas de ovos, né? Que esse encontro de tubarões ocasionou no Aquário. Então é isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Opa, pronto, voltei. E é isso, gente. Foi isso. Cara, eu tô encantada. Eu te escutaria por 1h30, se possível. Que bom! Fato. Parabéns. Poxa, que bom. Realmente muito boa, muito clara. Eu tô curiosa. Eu leria isso quanto livro. Parabéns, de fato. Fiquei muito Poxa, animada. que legal. Então, poxa, que bom. Muito bom saber desse feedback, porque às vezes, assim, você tentar fazer uma ponte com as outras ciências, você se questiona um pouco até onde a antropologia vai e até onde você não está tentando fazer um trabalho que não é seu, digamos assim, né? E é bom escutar um feedback legal, assim. De fato, imagino. Como ninguém tem pergunta, por enquanto, mas creio que terão, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, e falando aqui,
Vocês podem fazer tanta pergunta por áudio, levantando a Oi, mãozinha. desculpa, eu apertei um negócio aqui e aí sumiu o seu áudio. Você pode só. Ah, tá. Tá. É, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha. Ou pode ser por áudio, a gente dá o mute em vocês, ou pode mandar por escrito também, que a gente lê as perguntas. Então, vou começar perguntando, ou pedindo para que você falasse um Uhum, pouco da relação do aquário, porque acho que isso não ficou tão claro, né, no começo da exposição, do uhum, aquário com o local que ele ocupa. A uhum. zona portuária do Rio de Janeiro, né? E se isso é trabalhado Sim. dentro do aquário de alguma forma, as contradições inerentes a isso, ser tão perto de um centro histórico como a Gamboa, é, as relações com a comunidade da Gamboa e o aquário, se isso existe, como existe no mar. Se você pudesse falar Uhum. um pouco sobre isso. Beleza. Então, na exposição não aparece, assim, e você não tem uma. Inclusive, muitos dos visitantes, eu particularmente também, antes de visitar o Aquarrio, antes de ir para aquela região, eu imaginava, inclusive, que o Aquarrio ficasse na beira da Baía de Guanabara, né? Porque ele fica muito próximo. Então, eu pensei até que, digamos assim, de alguma maneira, aqueles tanques conseguissem compartilhar a mesma água da Baía de Guanabara, mas isso não acontece, né? Então, você não tem. E também tem uma questão que é interessante, porque o aquário ele não tem nenhum mamífero, né? Então, ele não tem boto, ele não tem golfinho, não tem pinguim, não tem nada disso. E se você for pensar na Baía de Guanabara, uma das figuras da Baía de Guanabara é justamente a presença ainda resistindo muito fortemente de botos, né? Então, a interlocução entre o Aquarrio e até mesmo da região ali ao entorno pelo que eu vi, muito pouca, assim, no final das contas. E é uma região muito interessante de você pensar justamente a questão entre vida e morte, assim, a questão entre circulação de vidas, né? Porque você tem ali o cemitério dos Pretos Novos, né? Então você tem aquilo ali foi um dos principais, ali perto, né? Foi um dos principais portos de chegada de africanos escravizados e depois você moderniza aquilo ali, que é uma área habitada, mas para quem externamente aquilo ali não tinha ninguém, digamos assim. Eu acho que talvez seja até uma visão interessante com a Amazônia, de se pensar que quando a gente olha aqui do Sudeste, muitas pessoas pensam que ali não tem nada, ou só tem bicho e mato, né? Então, você moderniza toda aquela região, você coloca o Aquarrio ali como talvez uma natureza do futuro, porque o oceano ainda carrega um pouco essa coisa meio alienígena, se você for comparar com os ambientes terrestres. E isso tudo chega no ápice da cidade olímpica do Rio de Janeiro e você tem, logo depois, digamos assim, um decaimento, né? Quem é morador do Rio sabe. Então, é uma relação muito interessante, assim, mas ela é pouco trabalhada dentro do Aquarrio. Tá bom. Obrigadinha. Obrigado pela exposição. Então, vou continuar com as perguntas. Agora, a pergunta é de nome. Nome de pergunta. Você trata especificamente da morte enquanto tabu na pesquisa? Na verdade, ele pergunta isso. Você trata da morte enquanto tabu na pesquisa? Então, Não, no momento que você citou na forma como limpa um aquário. então, eu acho que a morte, ela acaba aparecendo, o que pelo que eu percebi, assim, da experiência que eu tive no trabalho de campo, o que acontece é que, bem, a morte é uma coisa inerente de tá sendo lidada ali, né? Seja porque peixes adoecem, seja porque alguns peixes são predados, ou então porque alguns peixes não se adaptam à transposição e acabam morrendo, né, no meio do caminho, digamos assim. Enfim, mortes acontecem, né? O que acontece, no final das contas, é que, bem, outra coisa que eu acabei não falando na exposição é que tem uma política no Aquarrio de você não mostrar, por exemplo, esqueleto de animal. Você não mostrar, por exemplo, um ovo de tubarão, mesmo que vazio, enfim, não tendo, né, assim, você
não é aconselhável que você mostre isso pro público. E é uma grande discussão, não é unanimidade, assim, tem muito tratador que fala assim, qual é o problema, né? Isso faz parte da natureza. Por que tirar isso e limpar isso da exposição? Então, não é tanto o meu principal foco, mas pensando na manutenção de como o aquário acontece, pensando no tipo de visão que se tenta produzir de natureza para os visitantes, e aí é interessante pensar que os visitantes normalmente é uma população urbanizada, então você não tem muito contato com o ambiente marinho, a não ser indo na praia. Então, que tipo de natureza marinha tenta se colocar para esse visitante, né? E dentro dessa visão de natureza marinha, você tira a morte, né? Você tenta evitar ao máximo de que a predação até aparece meio que numa ideia meio de entretenimento, sabe? Do tipo, uau, tubarões predando, comendo peixe, isso é uma coisa que você... Quem é que não gostaria de ver isso uma vez na vida, sabe? Mas há um limite, né? Então, e eu acho que, enfim, é isso. A morte acaba aparecendo e eu acho que acaba aparecendo um pouco no meu trabalho porque tem essa tentativa de escondê-la, né? Entendi. O nome disse sim, massa, valeu. E agora eu vou perguntar a pergunta de Desnecessauro. Queria perguntar a respeito de como se lidam com as questões do ativismo, direitos animais. Algum tipo de oposição organizada, etc., como no caso de zoológicos? Olha, eu não tive, pelo que eu estou entendendo, se eu tive contato com alguma organização que fosse como se estivesse em oposição ao aquário, digamos assim, pelo que eu entendi. Assim, eu particularmente, minha pesquisa acabou não indo muito... Ah, não, tudo bem. Acabou não indo muito por esse lado, assim, eu não tive muito contato com uma organização ou com ativistas que fossem contrários ao aquário, que eu imagino com certeza devam ter, inclusive falei com pessoas que, à época, fizeram abaixo-assinado para que o aquário não existisse, para que não fosse, enfim, feito e tudo mais. Mas, pelo menos, outra coisa também é que, bem, você não encontra muitas essas pessoas nas sessões de exposição, né? Não são pessoas que normalmente vão ver, não vão entrar no aquário. Então, como o meu campo acabou ficando muito restrito ao prédio mesmo, então eu não tive muita conversa, eu não consegui conversar muito com essas pessoas. Ok, valeu. Acho que desnecessário está ok com a sua resposta também. Aí eu vou perguntar a pergunta de Luiz. Ok. Luiz diz... Como perdi Luiz? Muito legal a apresentação. Tem uma pergunta metodologicamente falando. Uhum. Quais foram as principais dificuldades que esse campo apresentou na etnografia? Eu acho que tem duas questões, assim, para a entrada de campo. Eu acho que primeiro é uma questão... Tem algumas questões, né? Mas, assim, tem uma questão que é muito forte, que é a diferença de área. Então, bem, eu sou... Bem, peraí, deixa eu retomar o raciocínio, que eu acabei lendo outro comentário. Eu sou uma pesquisadora das ciências urbanas, da antropologia, que nunca tinha... nenhum outro pesquisador dessa área tinha entrado ainda na Aquarrio com o intuito de fazer uma pesquisa, um trabalho de campo, um trabalho etnográfico no Aquarrio e com a equipe do Aquarrio, né? Então, primeiro que é um estranhamento de, assim, bem, o que você vai... o que você precisa? Então, teve uma vez que, logo quando eu tive o primeiro contato, eu fui num laboratório da FRJ que fazia... Esse laboratório, ele tinha parceria com a Aquarrio, então eles trabalhavam também, tinha um pequeno espaço de laboratório no Aquarrio. E aí entrei em contato primeiro com eles. Então, eu fui numa reunião, conversei com a galera que era pós-graduanda e tudo mais, e o pessoal super aberto, do tipo, não, quer fazer ciência, quer pesquisar, massa da universidade, legal. E aí tinha uma doutoranda que estava super, tipo, animada. Pô, mas o que o laboratório pode ajudar você? Você quer algum instrumento? Você quer... O que você está precisando de material? E eu, assim, não,
eu só quero andar com vocês, deixa eu só andar com vocês, e aí eu possivelmente vou anotar algumas coisas. E ela assim, não, mas você precisa de uma lupa, você precisa o quê? Você precisa de um tanque, que é um tanque? E aí teve um outro rapaz que falou assim, também pós-graduando, e falou assim, não, a gente vai ser a amostra dela. Então, e aí quando ele coloca assim, a gente vai ser a amostra dela, ele muda, né, a perspectiva e faz essa conexão, que é uma conexão que, enfim, não é uma conexão tão estranha, se for pegar a história da antropologia, for pegar final do século XIX, mas que agora com a especialização ela meio que elas se separaram muito. Então essa foi uma primeira dificuldade, digamos assim, a compreender um pouco o que eu estava fazendo lá. A segunda dificuldade, que eu acho que foi e que você acaba aprendendo a lidar e a jogar a seu favor, é que, bem, uma pesquisadora nova, mulher, entrando em campo sozinha, né? Que é uma coisa muito estranha para quem é das ciências naturais, onde você tem laboratórios que você faz pesquisas conjuntas, escreve artigo conjunto, e aí você tem uma mestranda ainda por cima, nenhuma pós-doutora ou uma doutoranda, você tem uma mestranda entrando assim, querendo acompanhar a gente, indo para cima e para baixo. Também é um ambiente que não pode esquecer, é um ambiente delicado, porque é uma empresa privada, então você tem relações trabalhistas ali que muitos dos meus interlocutores ficavam um pouco receosos de algumas coisas eles não queriam falar, outras coisas acabavam escapando, eu escutava, então você tem que aprender a filtrar um pouco o que vai entrar na dissertação, o que não vai entrar, por conta justamente disso, assim, né? Então, foram algumas dificuldades, mas assim, de modo geral, a galera me recepcionou muito bem, porque fazer pesquisa soava muito próximo a eles, né? Então, a ideia de fazer pesquisa, beleza, que é um adicional para eles, no final das contas, né? Ter mais alguém sabendo sobre o Aquarrio, divulgando o Aquarrio, mas tinha essa contraparte, digamos assim, né? O que eu estava fazendo lá, o que eu estava anotando, o que eu ia usar no final das contas, enfim. Acho que o Luiz está de boas. Então, eu vou perguntar a pergunta da Mariana. Cadê você, Mariana? Bem, basicamente, Mariana perguntou como você se aproximou ao tema. Olha, assim, a pergunta a resposta que assim é bem real e pé no chão foi o seguinte: eu tinha muita vontade de pensar essa relação entre humanos e animais, só que inicialmente eu tinha uma vontade de ir para grandes projetos, né? Então pensar mineração, pensar extrativismo, tudo isso. Só que isso precisaria de auxílio pesquisa, bolsa de mestrado, enfim. E aí, no final das contas, bem, o Aquarrio acabou surgindo, eu não vou dizer assim exatamente por quê, mas ele me pareceu um ótimo objeto de mestrado, tanto porque é um objeto muito fechadinho, né? Assim, você consegue delimitar ele bem porque é um prédio, ele tem uma atividade que não é extensa, né? Então ele ocorre só ali, enfim. No final das contas, juntou o útil ao agradável, era um bilhete único de distância, então no final das contas deu muito certo, eu fiz um campo muito legal. Foi isso. Justo. Um bilhete único de distância mais. Agora a pergunta do Maurício. Que me confundiu muito, porque ele usa um vocativo, Júlia, e eu fiquei confusa, porque eu também sou Júlia. Mas, Júlia, você acha pessoalmente que é possível usar o dispositivo aquário, entre aspas, ele escreve, de forma a fazer o público pensar na predação, para além do entretenimento vazio? O aquário, esse de sua pesquisa em particular, e aquários em geral, na forma como são estruturados, poderia ajudar de alguma forma a sair do imbróglio da modernidade ou não haveria saída dentro do aquário? Esse dentro do aquário, de novo, entre aspas, ao fim. Uhum. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque eu acho que sim, é possível, porém você esbarra na própria constituição
da própria origem do aquário, né? Porque a ideia de se fazer um aquário é muito moderna, assim. Então, no final das contas, é como você rachar a origem dele, né? Então, assim, é possível? Eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é possível, eu acho que daria para pensar essa questão de predação, mas no sentido até de tentar reformular ou expandir um tipo de relação que essa concepção moderna de vida e concepção moderna de natureza está implicada ali. Só que é algo muito custoso, né? Porque você toca em pontos muito sensíveis, principalmente em se tratando de uma empresa privada, né? Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo, na exposição tinha, pelo menos até onde quando eu estava fazendo campo, você tinha uma região que falava sobre a pesca industrial de tubarões para fazer sopa de barbatana, né? E aí tinha toda uma questão muito problemática, etnocêntrica, porque isso era colocado na conta dos chineses, digamos assim. Então, bem, os chineses que fazem isso é errado, sabe? Tá, ok, podemos pensar que isso é errado, né? Mas aí você exclui todo o resto, né? Você exclui toda a pesca industrial que ocorre aqui no Ocidente, aqui no Atlântico, aqui na costa, né? Então é difícil você mexer e apontar essas coisas, né? Inclusive até mesmo para a proposta do Aquarrio, que é uma proposta que tenta conscientizar a população sobre a preservação dos tubarões e aí traz uma questão que é uma questão realmente espinhosa, é uma questão, são tipo milhões de tubarões mortos todo ano para fazer sopa de barbatana, mas assim, essa questão, se você aprofundar um pouquinho, não é nem muito, vai puxando outras, vai puxando, e no final das contas, assim, é muito fácil você chegar num debate sobre veganismo, sobre vegetarianismo, e você tem, pelo menos uma das empresas que patrocinaram o Aquarrio foi a Coca-Cola. Então, assim, como desatar esse nó? É muito difícil. Seria possível? Eu acho que talvez seria possível, mas é muito difícil, é muito complicado. E os tratadores e os biólogos da parte da educação, eles percebem isso, eles sabem disso, óbvio, né? Então, assim, tem alguns algumas questões que você tem que ir com cuidado, sabe? E, e bem, a questão da predação, se você conseguiria. Eu acho que eu respondi, eu acho. Não sei. Mas é meio que isso, assim, né? A morte e a predação, você não consegue trabalhar muito bem de uma concepção moderna, bonitinha, enfim, fechada e autossustentada como o aquário é pensado. Embora ela ocorra. E como eu falei, muitos tratadores batem de frente disso. Do tipo, qual é o problema de mostrar que a raia morreu? Qual é o problema de mostrar que o polvo morreu? Porque isso acontece dentro do aquário, só que não pega bem, assim, né? Maurício diz que você respondeu sim. Então agora eu vou para Luíse. Luíse, te falo. Lembro de entrar em contato com uma galera que estava fazendo reinserção de arara na Floresta da Tijuca, entre outros animais, tipo cotia, etc. Pois, segundo eles, a arara seria um animal simpático, entre aspas, para atrair seres humanos. Pensei que isso levaria a uma visão artificial da floresta, comum, inclusive, à vista puramente imagética e enciclopédica. Você acha que existe algum meio que o Aquarrio realiza que tenta não manter essa imagem puramente enciclopédica e imagética do animal? Eu acho que o Aquarrio, ele tem algumas coisas interessantes, que é o seguinte, ele recontextualiza muito das espécies que ele expõe, né? Na medida em que muitas das espécies que ele expõe são espécies de pesca. Então, você tem, por exemplo, tanque com sardinha. E sardinha não é propriamente um peixe ornamental, assim, não é um peixe, não tem nada de especificamente bonito na sardinha, né? Então você cria também, você revaloriza alguns peixes nesse sentido.
Eu acho que tem a questão do tubarão até mesmo, por exemplo, eles tentam fazer uma explicação também científica da importância do tubarão, né? Então, mostrar ele dentro da cadeia alimentar, como ele é importante, que não é só porque o tubarão é legal, ele é grande, enfim, mas ele é importante para outros seres. Bem, acaba esbarrando ele é importante para a gente, né? Porque sem ele, a cadeia quebra e aí a gente não consegue mais comer, a gente não consegue mais pescar. Então, assim, querendo ou não, o indivíduo, o consumidor, ele acaba sendo sempre retornado a ele, né? Então, acaba que muitas das vezes você tenta ter um discurso que desloca um pouco dessa coisa de, bem, os animais que estão aqui não são só porque eles são bonitos, e tem muitos animais tem alguns animais lá que eles criam porque estão, por exemplo, em extinção ou em vias de extinção, então a conservação acaba entrando por aí, digamos assim, o pilar de conservação do aquário acaba entrando por aí. Mas, querendo ou não, você precisa vender ingresso, assim, e vender ingresso muitas das vezes significa você colocar tubarão, sabe? Você botar cavalo marinho, enfim, essas coisas que chamam a atenção do público também. E isso acaba sendo até mesmo uma reclamação dos próprios educadores, que são pessoas que estão com um programa de conscientização ambiental e às vezes o visitante não tá nem aí, assim, ele só quer ver tipo raio, tubarão e um peixão gigante e vamos nessa, sabe? Luiz falou. Sim, sim. Obrigada, Júlia. E o Rafa tem uma pergunta agora. Lá? É, a minha, Rafa. a minha pergunta é um pouco, enfim, não sei se talvez ela já tenha sido respondida, mas eu queria saber, porque já que os seus, digamos assim, seus objetos, né, são também as pessoas que estão lá, né, trabalhando, se eles são seus índios, é, se a relação afetiva como que é a relação afetiva dessas pessoas com os animais, ou se estabelece uma relação afetiva, como isso afeta, enfim, tanto o aspecto profissional, né, quanto também essas questões essas preocupações com o público, com a preservação, enfim, com o que vai ser ensinado. Enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Sim, bem, os tratadores e a galera que trabalha a equipe de educação, todos eles biólogos, eles têm na cabeça, primeiro que, bem, animais vão morrer aqui e é inevitável disso, assim, né? Então, você tem espaço de tempo diferentes entre animais, então você tem uma expectativa de vida diferente, a vida em cativeiro ela pode ser longa ou curta, às vezes você não consegue muito bem prever, então você tem animais que estão no aquário desde a abertura deles e tipo não demonstraram nenhum problema de saúde, nenhuma possibilidade, assim, né, nenhum encurtamento de vida, e você tem outros animais que chegam e vão, e às vezes não saem nem da quarentena, né? Eles não vão nem para o tanque de exposição porque eles mesmos não aguentam ali e acabam morrendo. Então, os tratadores, eles já têm isso em mente. Mas isso não significa, obviamente, que você não tenha nenhum tipo de envolvimento ou que algumas coisas não sejam impactantes ou que não mexam assim com eles, né? Então, por exemplo, teve o caso de uma raia que ficava no tanque oceânico e ela estava grávida, se eu não me engano, de 6 filhotes. E nesse meio tempo ela teve parto, só que na verdade ela não conseguiu parir porque os filhotes não conseguiram sair, estava muito estreito, enfim, precisaria de uma cirurgia para tirar esses filhotes. No final das contas, a raia acabou morrendo, os filhotes também, porque isso aconteceu no meio da noite, né? E no meio da noite não tem ninguém lá. E aí isso é uma perda assim significativa para os tratadores, assim. Isso bate de uma maneira diferente, porque muitos deles começam a pensar como é que a gente não viu isso antes, ou será que dava para ter evitado isso? Como é que funciona? E aí tem uma tratadora que eu conversando com ela assim
eu conversando com ela assim no corredor da exposição e ela estava me apontando. Alguns animais maiores e de mais tempo no aquário acabam ganhando nomes, né? Então ela falou assim, olha, eu posso sair a qualquer momento do aquário. Tipo assim, não me importo de sair ou de ficar aqui no aquário. Mas eu não gostaria de sair, eu não gostaria de ver a Margarida, que é uma tubarão fêmea mangona, eu não gostaria de ver a morte da Margarida. Tipo assim, esse é o limite que ela coloca. Assim, eu tenho um apreço afetivo muito grande por esse animal, e eu não gostaria de estar aqui, eu não ia conseguir continuar aqui se ela fosse embora, quando ela morrer. E a Margarida não tinha aparecido, não aparentava nenhum problema naquele momento. Então, assim, é uma especulação dela, né? Então, essa especulação e esse tipo de afeto que acontece não é igual com todos, né? Acontece com alguns animais. Então, eu tinha um tratador que depois, no meio do campo, ele acabou saindo do emprego, mas ele era a pessoa que mais, digamos assim, de certa forma, mais afetiva com os polvos, né? Então, ele adorava polvo e ele que me explicou mais ou menos alguns funcionamentos do tanque do polvo e ele adorava. Ele falava assim, o problema do polvo é que eles só vivem 3 anos, né? Então, é um animal muito inteligente, você acaba interagindo muito porque você precisa... Eu falei, eu tinha um tratador, mas eu acompanhava um tratador e você acaba... E ele falando, né? Você acaba interagindo muito com aquele animal e aí quando você tá, tipo, a relação tá ótima, ele morre, porque tem uma duração, assim, ele tem uma vida de 3 anos. E isso daí quebra, né? Então tem toda essa relação que os tratadores, eles tentam se manter ligados afetivamente, mas eles sabem que não pode ser algo afetivo muito prolongado. E eu acho que também tem uma questão que é interessante, que me foi colocado desde o começo do campo, é que se faz uma distinção entre, bem, o que é uma relação com um mamífero, com um golfinho, o que é uma relação com um cachorro, com um gato, com um mamífero, no modo geral, com um macaco, o que é uma relação com um elasmobrânquio, né? O que é uma relação com um tubarão? Né? Que tipo de... Quais são... O que você consegue trocar com esse animal, né? Então, acaba sendo uma comunicação muito mais opaca do que com os outros. Eu acho que isso interfere um pouco também na afetividade. Desculpa, porque eu ri do comentário de Heloise. Eu tinha um tratador. Tá, vou perguntar agora a Maurício. Maurício diz que tem uma outra perguntinha, mais curta e mais provocativa. Ok. Foi um pouco tiozona, Maurício. A quarentena do aquário pode nos ensinar algo sobre a nossa quarentena agora? Eu acho que mais ou menos, né? Porque eu acho que a quarentena do aquário, ela não é tanto uma quarentena em que você se restringe, você se fecha para que um ambiente externo seja receptivo para você, mas eu acho que acaba funcionando do contrário, né? Você tem um ambiente externo o mais estável possível dentro daquele contexto. E, entre aspas, o caos acontece na quarentena, né? Então, são os animais recém-chegados, é a maternidade, é tudo de instável que uma vida pode ter dentro de um aquário, tá ali na quarentena, né? E a estabilidade, imagina-se que a estabilidade, ou pelo menos o mais próximo disso, está na exposição, onde os visitantes veem. Então, talvez fosse alguma coisa um pouco reversa. E assim, acho que é outra lição que poderia ser da quarentena é que, assim como a primeira água que encheu um tankão, a partir de agora para se preparar para os Covids e para o balanceamento dessas doenças que a gente vai precisar conviver com elas, né? Mais do que antes. Maurício disse legal, fez carinho. Agora nome. Nome pergunta. Agora mais por curiosidade. Os organismos que consomem os animais mortos, que são retirados, estão também no aquário? Ou isso é ignorado? Ou seja, como se dá o planejamento dessa biodiversidade pensando que ela é construída e higienizada?
animais que consomem, não entendi. Os organismos que consomem os animais mortos. O que acontece, na verdade, no aquário é que você tem os tratadores, bem, você tem primeiro que você tenta criar uma biologia, que é o que eles chamam, né, de que a biologia que é a biologia do tanque, né, que seria tanto todas as matérias orgânicas ali dentro, né? Então você tenta manter uma estabilidade aquilo. Então vou dar o exemplo do tanque da sardinha. Por um momento eles começaram, porque o tanque da sardinha é interessante, é legal de ver, porque ele forma um cardume. Então visualmente é legal. Então você tem quando você tem um número muito pequeno de sardinhas, você não tem cardume. Então são umas sardinhas assim espalhadas, o negócio não é atrativo de visualizar. Quando você tem uma quantidade muito grande, você forma cardume, mas as sardinhas começam a ficar muito doentes de parasitas, né? Porque se cria um ambiente muito tóxico também, porque como é um ambiente fechado, com uma área limitada de água, a amônia vai lá em cima, né? E a amônia ela é derivada dos excrementos dos animais. Então, para que a amônia não vá lá em cima, você vai trocando um pouquinho da água, né? Uma troca parcial. Então, você vai trocando tipo 30% para que a amônia seja preservada. Você tem filtro também. E os tratadores fazem a função de limpar esses excrementos. Com os animais mortos, você tem duas coisas, né? Ou o animal ele é predado mesmo e ele é comido, ou o animal ele é retirado depois de morrer. Então, se um peixe morreu, você tira ele, seja porque foi comido um pedaço, seja porque, enfim, ele simplesmente morreu. Então, a retirada dos animais mortos é por essa via. Por outro lado, também tem uma questão muito importante, que é o fato de que esses animais são alimentados todos os dias. Então, por exemplo, o tubarão ele é alimentado todo dia. Ele não fica sem alimento, porque não é interessante que ele prede os companheiros do tanque. Então, muito desse equilíbrio desse tanque limpo, digamos assim, através de uma manutenção constante de alimentação, que, segundo os tratadores, isso não aconteceria na natureza, né? Você não tem uma alimentação tão abundante assim, segundo eles, na natureza. Então, qual tubarão se alimenta todo dia lá fora? Digamos assim, né? Pouquíssimos. Então, um pouco a predação é muito controlada por aí também. Claro, você sabe de espécies que você... Tem espécies, por exemplo, que um caso foi que chegou uma leva de sardinha que ia para o tancão, mas uma leva assim de 6.000 sardinhas. E aí os tratadores já sabiam que, sei lá, mesmo alimentando os tubarões, 30% ia virar presa, né? Então isso já entra na conta. E não é um problema se controlado, porque isso de certa forma mantém um instinto animal forte, que é uma coisa de interesse do aquário, né? Então, isso tudo é muito... testado, assim, não tem nenhuma fórmula pronta, então os tratadores, eles vão muito pela experiência que eles vão acumulando nesse meio tempo, mas a dosagem vai sendo assim, e os animais mortos são tirados dessa forma, né? Ou eles são comidos, ou eles acabam sendo recolhidos pelos tratadores. Nome disso, obrigado. Alguém tem pergunta mais? Ou não? Enfim. Mas eu tenho uma curiosidade. Uhum. Eu gostaria de saber como você vai dar encaminhamento a essas questões na sua dissertação. Qual vai ser o foco dela? O que você vai explorar mais? Esse tipo de coisa. Assim, eu tô no começo da escrita, então o meu primeiro capítulo foi tentar, digamos assim, recapitular um pouco essa gênese moderna do que é um aquário público, da ideia mesmo do aquário, né, do objeto, né? E eu pretendo ainda abordar durante a dissertação, e possivelmente serão os próximos capítulos, há uma aproximação que eu acho que eu, enfim, percebi mais recentemente, que é do aquário com o museu, né? Então, a ideia de como tornar como esses tanques são imagens produzidas
E essa produção de imagem também tem muita relação com a antropologia, né? Se pensar os museus etnológicos, você tem uma produção, você pode criar uma relação entre eles e, enfim, você tem expedições registradas em que você tem antropólogos e naturalistas, os dois coletando, roubando, predando, que seja tanto objetos etnológicos quanto espécimes, né? Então, é mais ou menos por esse lado, assim, que eu vou tentando sempre puxar, pelo menos, ou pelo menos deixar subentendida ou implícita essa questão da vida, assim, né? De como manter uma vida ali, qual a formulação do conceito de vida, enfim. Muito obrigada. E eu veria no TV Corona 2, capítulo 2, Júlia Alves. Por favor. É muito interessante. Obrigada. E Nina pergunta: Júlia, queria saber um pouco do limite que é colocado entre o natural e o artificial. Por exemplo, você disse que no caso do casco do caranguejo, retirar a casca seria artificial. Mas alimentar o tubarão todo dia também é. Não seria melhor abandonar a ideia de natural? Então, justamente esse é o grande embate, né, ali dentro, porque, bem, você tem, no caso, por exemplo, da equidise do caranguejo, né, você tem uma parcela dos tratadores que fala o seguinte, bem, gente, porque, assim, não há ninguém, eu não quero passar essa impressão, assim, não tem os biólogos que trabalham lá não têm qualquer intenção ou não pensam que estão lidando com o ambiente natural per se, assim, né? Ninguém tem essa ilusão lá. Ninguém está pensando assim, estou lidando com a natureza TM. Mas a ideia é que, bem, isso daqui talvez um ícone, talvez isso daqui é um referencial, assim. Isso daqui o aquário, ele não há um interesse no aquário em ser uma atividade em si mesmo. Né? Tipo assim, o aquarismo é legal, montar aquários é legais, olha como a gente consegue fazer isso. A ideia é pensar assim, bem, montamos esse aquário, mas esse aquário ele só é interessante porque ele lembra outra coisa, que é o oceano, né? Porque é o natural. Então, e são também biólogos, né? São biólogos. Então, tem também uma carga natural, eu acho que é interessante levar a sério o conhecimento deles, assim, né? Tipo, eu levei e foi muito interessante porque tirou muita questão minha, antropóloga chegando no Aquarrio, sabe? Várias questões foram cortadas e outras foram postas mais interessantes. E aí, o que acontece? Tinha uma parcela que, bem, fala assim, bem, isso daqui tudo, estamos lidando com material natural, digamos assim, animais são naturais, mas estamos reorganizando isso de uma outra maneira artificial, então é óbvio que a gente vai meter a mão ali e tirar o exoesqueleto dele. E tem uma outra parcela que não, bem, a gente sabe que isso é artificial, a gente sabe que esse ambiente é artificial, mas a gente precisa mexer o mínimo possível. Então, digamos assim, todo mundo sabe ali que o aquário é meio artificial e é meio natural também. Só que tem uns que acham que, bem, já é artificial por si só, então por que não auxiliar esse caranguejo? E outros que pensam assim, tá, ok, tem uma parcela de artificialidade, a gente sabe disso, mas a gente está lidando com o mundo natural também. Então, são dosagens diferentes que acabam resultando em ações diferentes e efeitos diferentes, né? E eu não acho que seja, assim, eu acho que o interessante é justamente isso, assim, são essas duas coisas convivendo, assim, né? Acho que assim, o aquário, ele é um produto muito moderno justamente por causa disso, porque ele junta uma produção que é artificial com um quantum natural, digamos assim, e aquilo ali passa, né, por baixo. Aquilo ali fica subentendido e quando tem essas crises, essa caixa se abre, né? E aí você consegue perceber isso. A Nina disse perfeito, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Rafa, mandou. Tô pensando aqui na ideia de hibridismo de Latour.
que eu não lembro faz séculos. Mas você acha, então, que para o aquário funcionar, que não leio faz séculos, mas você acha que, então, para o aquário funcionar, ele precisa esconder, entre aspas, que ele mistura o natural e o artificial, como se ele precisasse agir como se fosse artificial ou natural? Eu acho que o aquário ele precisa dessa contradição, assim, ele tem essa contradição que é inerente a ele, né? Então, eu acho que quem foi que a pergunta mais cedo falou assim: "Ah, não daria para tratar da questão da predação no aquário?" Daria também, mas aí você vai direto você quebra, né, a origem moderna, assim. Então eu acho que o aquário ele funciona muito por essa junção entre artificial e natural, e isso tipo assim, não é um problema na prática para os tratadores e para quem trabalha lá. E eu acho que também não é um problema na prática para os visitantes, né? Então assim, em alguns momentos só isso se torna um problema, como o caso do caranguejo, ou como o caso, por exemplo, da reprodução de polvos. Então, você tem alguns eventos que isso aparece, mas eu acho que o funcionamento, e ele só consegue, tipo, produzir e colocar, assim, ser um acontecimento, de certa forma, meio grandioso, né? Se você consegue levar as duas coisas. Então, eu acho que ele só funciona por essa relação entre artificial e natural, assim, que se tem do que é um aquário, né? Que é natural das espécies, as espécies estão ali, e as espécies não são feitas pelo homem, sabe? Você não faz um tubarão mangona, você faz, mas assim, aquilo ali foi dado pelo mundo natural, ao mesmo tempo que, bem, você não tropeçou e, opa, tem um tanque de 3 milhões de litros de água salgada aqui no meio da zona portuária do Rio de Janeiro. Então, mas, enfim, é isso. O Rafa. O Rafa fez uma errata. Ele disse que dizer que em alguns momentos ele precisa fingir que é natural, mas em outros ele precisa fingir que é artificial. Sim. E ele também, depois da pergunta da Margarida, ele ficou querendo saber o nome do seu animal predileto no aquário. E por quê? Então, sim, eu acho que é isso. Tem umas coisas que são, tipo, você precisa, em algum momento, é muito artificial, muito, tipo, patentemente artificial. Então, o Aquarrio é o maior aquário público da América do Sul. Então, ele tem um tanque enorme. Então, bem, os tratadores alimentam os animais. E a alimentação dos tubarões é um evento dentro para os visitantes, né? São mergulhadores chegando com pescado fresco, eles vão lá e alimentam na boca dos animais, e não tem mais artificial do que isso, assim, impossível. Por outro lado, você tem alguns casos de predação que são valorizados, por outro lado, os animais estão agindo sem que você, enfim, sem ação humana, a princípio, né? Enfim, ele é montado como um tanque transparente, né? Então o vidro eu acho que tem uma função interessante nisso, porque você vê, é como se você estivesse entrando naquele mundo sem estar propriamente nele. Então é um jogo, é uma hora assim. E o animal que eu mais gostava no Aquarrio era o polvo, mas não tinha nome, né? Porque os polvos não duravam muito tempo lá, então. Mas era muito interessante, porque logo depois do almoço, você tinha uma. Muitas das atividades eram feitas de manhã, né? Então, das 7 ao meio-dia, a quarentena era, tipo, frenética. E aí chegava meio-dia, 1 hora, eu almoçava, o pessoal almoçava e o pessoal ficava meio de bobeira na cozinha dos tratadores, né? E aí a quarentena ficava vazia, então muitas das vezes eu chegava assim no tanque do polvo e ficava brincando de cabo de guerra com ele, assim, sabe? Porque o polvo ele puxa seu dedo, né? Ele botar um dedinho, ele vai e puxa. Tanto é que você não pode botar com um anel, senão ele pega seu anel, ele pode pegar seu relógio. Então tinha uma coisa assim, aí você eu batia no tanque, ele aparecia, olhava para mim. É um animal muito diferente de peixe, né? E de raia. Mas era mais isso.
Desculpa, me perdi. Mas eu ia fazer uma apologia às sardinhas, porque você disse mais cedo que não são tão interessantes para o visitante. Queria defendê-las. Uhum. Eu tenho um arenque tatuado pelo fundo da sardinha. Eu Não, amo é. sardinhas e arenques. Mas eu ia te perguntar, quando você falou da questão da artificialidade e da natureza, se você vai voltar a lidar com isso no spoiler dos próximos episódios, no capítulo 2, a relação à imagem, musificação. Você trata disso também, de alguma forma? Sim, eu acho que isso vai acabar aparecendo, né? Porque eu acho que essa relação entre natural e artificial, ela acaba sendo um pouco inerente na maneira que você monta esses cenários que são híbridos e você tem uma... E também é uma questão que interessante do Aquarrio, que lembra um pouco dos gabinetes não sei, os gabinetes europeus, né, de coleção natural. Então, onde você tinha espécimes mortas, enfim, e aquilo ali tinha a intenção de que acoplasse todas as espécies do mundo, né? Obviamente não é possível, mas o Aquarrio ele não tem essa pretensão, mas ele tem aquários de todos os mares, né? Então o caranguejo mesmo que eu falei, ele é do Pacífico. Então, o que é, por exemplo, você montar uma exposição com peixes exóticos e peixes nacionais? Que tipo de ideia de totalidade você está buscando com isso, né? Embora, se eu fosse colocar para os tratadores, você acha que todo o oceano está aqui dentro? Eles iam me olhar assim, não, você está de brincadeira comigo, né? Claro que não, garota, presta atenção. Mas, assim, você tem como se fossem fragmentos, referências, né? E essas referências são pensadas, eu acho, pelo menos, tenho uma sensação que são pensadas justamente para essa ideia de totalidade que não é nova no pensamento ocidental, né? Remonta lá na questão de gabinete, da Arca de Noé, da capacidade de ter e conhecer todas as espécies do mundo, enfim. Massa. Eu tô com medo de monopolizar, ninguém tem mais perguntas. Eu vou fazer uma que me parece, de fato, fugir ao seu tema, me perdoa por isso. Mas, enfim, é que eu fui fora, na real, e por um tempo eu estudei a usina portuária e os sindicatos de estivadores ali da região. Isso durante a graduação mesmo. Ou seja, minha vida passada. Mas tem alguma relação de financiamento com os pescadores da região para que se tragam os pescados frescos? Você sabe Olha, disso? boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que tem uma relação. Eu acho que você tem que ter. Eu acho que são alguns pescadores licenciados. Eu acho que muitos dos peixes vêm de Niterói, então os peixes pescados eles têm que cruzar a ponte. E você tem também alguns peixes que já nascem em cativeiro, né? E que já são comprados de cativeiros licenciados. Você tem a questão dos peixes exóticos e até onde eu sei não é uma questão de com pescadores, não sei se foi bem isso, assim, pescadores artesanais, coisas do gênero. Não. Não. São licenciados mesmo, galera que tem espinel, barcos grandes, de fato, porque sardinha é Ah, sozinha. sim, então eu imagino que sim, mas eu não consigo, eu não vou saber te responder com precisão. Mas eu sei que muitos dos peixes vinham de Niterói. Faz sentido, é Então, onde tem a maior rede de pescadores licenciados de barcos grandes, de fato. Mas, uhum. brigadinha. Nada. Eu acho que é isso, de fato. Muito obrigada, Júlia, de novo. Foi ótimo, falo por todos, eu acho. Que bom, fico O Maurício, feliz. inclusive, ele me apoia no segundo episódio. De fato, foi muito bom, foi muito claro. Todo mundo dizendo 10/10. Que ótimo, gente. Que bom que não ficou cansativo. Parabéns. E na próxima semana a gente vai ter o Pedro, desculpa, Pedro, eu não sei falar seu sobrenome, Kawajá.
E ele vai falar sobre uma comparação entre o conceito de direito em Pontes de Miranda e Alf Ross a partir de sua relação com Wittgenstein. E Beleza. é isso. Obrigadinha. Boa noite, gente. Valeu, gente. Adorei. Calma, tem uma pergunta. Opa! Alguém me falou, tem uma pergunta. Que é? Eu não sei se tem uma pergunta. Tô lendo aqui também, não sei se faz muito sentido. Tá. Eu vou ler. Tem outra pergunta, é do Luiz. Eu vi. Desculpa, Luiz. Não sei se faz muito sentido, mas tu conseguiu observar algum comportamento fora do usual dos animais na relação deles com outras pessoas? Então, isso era muito uma primeira questão que eu cheguei, que eu tentei. Eu cheguei na Aquarrio muito com essa ideia, assim, talvez de uma interação mais individualizada entre os tratadores ou quem cuidava do animal com um animal, né? E aí, o que eu acabei percebendo é que, bem, a maioria dos animais você não cria uma relação específica, né? E isso diferencia muito. Isso era uma coisa que eles me falavam, que pontuavam muito. Acho que até mesmo por saber que eu não era da área, então eles faziam questão de pontuar sempre. Então, assim, é muito diferente a maneira que. É muito diferente a relação que você consegue estabelecer com o tubarão e uma relação que você consegue estabelecer com um golfinho, por exemplo. Como ou não ele vai te reconhecer, se há esse tipo de reconhecimento. Isso é uma coisa que eles pontuaram muito de que era muito diferente, assim, era uma coisa muito mais opaca, uma coisa muito menos explícita, muito menos cristalina de você perceber, de delinear também. Então, e eu também fiquei pensando muito assim, em qual limite levantar esse tipo de questão ainda era uma questão de antropologia, ou se eu já também não estava migrando para uma coisa talvez de etologia, talvez assim ir para um caminho que não me interessava muito. Agora, você tem algumas. O que acontece é que os tratadores conhecem alguns animais e eles sabem de algumas características próprias. Então, tem uma tubarão que é a Sharon. E aí, o pessoal sempre falava o seguinte: com a Sharon, os tubarões normalmente tomam suplemento, né? Para não ter bosta e tudo mais. Então, com a Sharon, você tem que tomar muito cuidado, porque ela consegue tirar o suplemento e comer a carne. Então, assim, não adianta você achar que está dando pescada com comprimido e ela vai comer o pescado e vai cuspir o comprimido. E os outros tubarões, tranquilo, normal. Com ela já não era assim. Então, você tinha que ter um trato diferente com ela. Você sabia, ela tinha uma especificidade. E aí tinha, por exemplo, o caso de 2 moreias na quarentena. A moreia é tipo aquelas cobras, né? Assim, parece uma cobra, né? No formato. E aí uma tinha subido para a quarentena porque estava gorda, tinha engordado, tinha comido demais, então sobe para a quarentena para diminuir o peso. Isso é importante porque como o tanque é restrito, você tem que ser proporcional, né? A quantidade de água e a biologia. Então, tipo, diminui o tamanho do bicho. E tinha outra que estava ali porque tinha ficado doente, enfim, mas não. No final das contas, eu quero dizer o seguinte: uma moreia comia muito e a outra às vezes não comia. E era normal que ela não comesse. E isso não era algo genérico, era uma especificidade daquele bicho, né? Daquele animal, daquela moreia, daquele indivíduo. Então tinham essas pequenas coisinhas, assim, mas eu não consegui ver uma relação assim muito forte ou muito explícita de uma interação muito anormal de animal com um tratador, pelo menos de todo o tempo que eu fiquei lá. Desculpa, Luiz. A Luiz agradece de novo, e de novo agradeço. E Helena Alves falou obrigada mais uma vez, e que poderia continuar a ouvir falar você por mais de 2 horas, porque foi que bom. uma delícia ouvir sobre sua pesquisa. E de fato, foi ótimo. Massa. Que bom. Boa noite, feliz. pessoas. É isso aí, então. Tchau, gente. Obrigada.